Ô Sérgio, qual vai ser nossa trilha sonora, velho? As fórmulas, suplementos alimentares infantis, são opções altamente populares e prometem providenciar vários dos nutrientes, vitaminas e íons que a criança precisa para um desenvolvimento saudável. Mas elas realmente cumprem o que prometem? Nesse experimento, tentamos encontrar quanto ferro tem na fórmula infantil e comparar com as informações do rótulo. Para fazermos esse tipo de determinação, recorremos à química analítica. A química analítica estuda métodos para determinar a presença de um composto de interesse em uma amostra ou até mesmo a quantidade desse composto na amostra. No nosso caso, temos interesse em determinar quantitativamente a presença de ferro na fórmula, ou seja, quanto exatamente de ferro temos na nossa amostra. Existem vários métodos possíveis para se fazer uma determinação desse tipo. No nosso caso, optamos por usar um método espectroscópico. Isso significa um método que faz uso da interação da luz, ou mais precisamente da radiação eletromagnética, com a matéria, para obtermos informações sobre a presença de um composto na nossa amostra de interesse. Falando assim, parece complicado, né? Mas se você parar para pensar, fazemos isso o tempo todo. Por exemplo, quando a gente olha para uma xícara de café, podemos estimar mais ou menos o quanto aquele café está forte pela cor do copo. Se ele está mais clarinho, imaginamos que ele esteja mais fraco, mais diluído. Se está mais escuro, pensamos que pode estar mais forte, mais concentrado. Isso é uma forma de espectrometria. O nosso experimento é um pouco diferente, porque não estaremos usando a luz visível para quantificar o ferro na nossa amostra. Usaremos para isso um método que utiliza raio-x, que podemos pensar como a luz visível, mas em uma frequência bem mais alta. Essa frequência é tão alta que essa radiação interage com os elétrons da nossa amostra, tirando ele de suas camadas. Quando isso ocorre, o elemento emite energia na forma de luz, que podemos detectar e usar para obter informações sobre o que estava na nossa amostra. Isso é possível porque cada elemento emite essa luz de uma maneira característica, definida pelo seu comprimento de onda. É por causa dessa alta capacidade de interagir com os elétrons, inclusive, que os raios-x podem ser tão perigosos para a gente. Imagine isso acontecendo nas nossas células. Agora que você já entendeu as bases teóricas da espectroscopia e da espectrometria, vamos ao experimento. Para determinar a quantidade de ferro, precisamos construir uma curva de calibração, uma reta onde conseguimos colocar o sinal apontado pela máquina de raio-x e obter a concentração. Para isso, fizemos várias medidas, usando aproximadamente 1 grama da nossa fórmula infantil. Também pesamos uma quantidade de um outro composto que sabemos muito bem como reage com essa irradiação, chamado de padrão. É usando a resposta desse padrão que conseguimos determinar a quantidade de ferro na nossa fórmula. Misturamos então, usando almofariz e pistilo, o padrão com o suplemento. Colocamos essa mistura em um dos potes que vai à máquina e repetimos o procedimento, mas dessa vez com uma quantidade diferente, um pouco maior de padrão. Utilizando as respostas da máquina, a quantidades conhecidas, conseguimos traçar uma curva de calibração, uma reta que une esses pontos. Com a nossa reta montada, conseguimos então colocar os dados que obtivemos da nossa amostra, e assim conseguimos deduzir a quantidade de ferro que deve haver na nossa amostra para nos gerar aquele sinal específico. Com esse teste, determinamos que na nossa amostra havia 7,6 mg de ferro, ou seja, já que a massa que pesamos era de 1 grama, isso nos daria uma concentração de ferro na amostra de 7,6 mg por grama. O rótulo do produto nos dá um valor de 6 mg de ferro a cada 30 gramas de amostra, o que nos daria uma concentração de cerca de 0,26 mg por grama, um valor cerca de 40 vezes menor. Dá para perceber que a nossa análise passou bem longe do valor estabelecido no rótulo. Mas antes de sairmos por aí dizendo que a marca está mentindo nas informações que ela providenciou, precisamos ver antes a qualidade da nossa análise. Se a gente observar na curva de calibração, vemos que o R², esse valor que estipula a qualidade da nossa curva, está em 0,88, o que indica um ajuste não muito bom desses dados. Idealmente, ele seria algum valor bem próximo a 1, como 0,99 ou 0,98. Isso indica que provavelmente existiram erros no nosso procedimento experimental. Por exemplo, pode ser um indicativo que o nosso processo de homogeneização, a mistura da amostra com o padrão, teve algum problema. Também pode representar algum problema de descalibragem nas balanças que utilizamos. Não dá para saber ao certo. Para ter uma confirmação, o ideal seria repetir novamente o experimento, quem sabe até uma terceira vez, compararmos os resultados para tirarmos a dúvida. Pode parecer chato, mas o processo científico é assim, e por isso os experimentos podem ser repetidos várias vezes. Além de aumentar a precisão do procedimento e garantir resultados melhores, podem nos fornecer informações importantes sobre os procedimentos experimentais adequados nos nossos laboratórios e análises.